Oi, pessoal! Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo em um dos pilares da biologia, a teoria da evolução. A ideia aqui é construir um caso bem sólido, sabe? Baseado em evidências científicas para mostrar passo a passo como a ciência chegou na compreensão que temos hoje sobre a origem e a incrível diversidade da vida no nosso planeta. Bom, a grande pergunta sobre as nossas origens sempre movimentou a humanidade. De onde a gente veio? É uma pergunta que vai lá no fundo da nossa identidade, né? E é por isso que ela gera um debate tão, mas tão intenso. Um debate que muitas vezes coloca a ciência de um lado e as crenças religiosas do outro, como se fossem opostos. Então, para começar, é fundamental a gente esclarecer as bases de cada um. Para entender essa discussão, primeiro precisamos diferenciar bem o que é o método da ciência, que é o que sustenta a evolução, e o que é uma estrutura baseada na fé, que é o fundamento do criacionismo. São, na verdade, duas formas bem diferentes de buscar conhecimento sobre o mundo. E o ponto central é exatamente este. A evolução é uma teoria científica. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela se baseia em coisas que podemos observar, testar e até tentar provar que estão erradas. Já o criacionismo é um sistema de crenças, baseado na fé em uma entidade divina. Então, um se baseia em dados e o outro em doutrina. São campos diferentes. E aqui está um dos maiores equívocos que existem. No nosso dia a dia, a gente usa a palavra teoria como se fosse um palpite, né? Ah, tem uma teoria sobre isso. Só que, no vocabulário científico, uma teoria é o nível mais alto de certeza que podemos ter. É uma explicação super completa, testada e confirmada por muitas linhas de evidência. A teoria da evolução, nesse sentido, tem o mesmo peso científico da teoria da gravidade, por exemplo. Mas se a base de evidências é tão forte, da onde vem tanta resistência? Bom, além do conflito com algumas interpretações literais de textos religiosos, existe uma barreira na nossa própria cabeça. O cérebro humano não evoluiu para pensar em escalas de tempos gigantescas. A gente pensa em dias, meses, anos. A vastidão do tempo profundo, milhões, bilhões de anos, é algo que a nossa intuição simplesmente não consegue captar direito. Agora vamos entrar na parte boa, as evidências concretas. A primeira camada de provas é física mesmo, e ela vem principalmente de dois lugares: da comparação da anatomia dos seres vivos e do registro fóssil que a gente encontra preservado nas rochas. Olhando mais de perto a anatomia, a gente descobre a existência dos chamados órgãos homólogos. O que é isso? São estruturas que, em espécies diferentes, têm a mesma origem lá no embrião, o mesmo projeto básico, mas que foram adaptadas para funções totalmente diferentes ao longo do tempo. O exemplo que está aqui é um clássico e é poderoso demais. Pensa na estrutura óssea do braço de um ser humano. Agora compara com a perna de um cavalo, com a asa de um morcego e com a nadadeira de uma baleia. As funções são completamente distintas, certo? Mas o projeto arquitetônico, o número de ossos, a forma como eles se encaixam, é fundamentalmente o mesmo. Essa semelhança estrutural é uma indicação muito forte de que todos nós descendemos de um ancestral comum que tinha esse kit original de ossos que depois foi sendo modificado pela seleção natural. E como a gente sabe sobre as formas de vida que já não existem mais? A resposta está nos fósseis. Uma boa analogia é pensar nos fósseis como se fossem o álbum de fotografias geológico do nosso planeta. Cada fóssil é um retrato de uma espécie que já viveu, documentando as mudanças na aparência dos seres vivos ao longo de um tempo imenso. E nesse álbum de fotos, a gente encontra o que chamamos de fósseis de transição. O Archaeopteryx é o exemplo mais famoso. Esse bicho não era nenhum réptil típico, nem uma ave típica. Ele era uma mistura. Tinha dentes e uma cauda longa e óssea, como os dinossauros, mas também tinha penas e uma estrutura de asa, como as aves. É a prova fóssil da transição de um grande grupo para outro. Ok, se a anatomia e os fósseis são as pistas da investigação, a análise de DNA é a prova definitiva. A genética moderna não só confirmou tudo que a anatomia e a paleontologia já sugeriam, como deu para a teoria da evolução uma precisão que era inimaginável antes. Vamos começar com um dado de impacto. Estudos genômicos mostram que nós humanos compartilhamos cerca de 98% do nosso DNA com os chimpanzés. Essa semelhança genética absurda é a evidência molecular mais forte que temos de que nossas linhagens tiveram um ancestral incomum bem recente na história da vida. E para a gente ter uma ideia da profundidade desse parentesco, pensa só, compartilhamos mais ou menos 50% dos nossos genes com uma banana.
Isso não quer dizer que somos metade banana, claro, mas significa que os genes que cuidam das funções mais básicas e antigas das células, tipo gerar energia, se replicar, são os mesmos em reinos da vida muito, muito distantes. Toda a vida na Terra fala a mesma língua genética fundamental. A evolução do coração dos vertebrados é um exemplo perfeito de como a evolução trabalha. Ela modifica o que já existe. O coração não foi inventado do zero várias vezes. O que a gente vê é uma progressão. Um coração de 2 câmaras nos peixes, depois um de 3 nos anfíbios, até chegar no de 4 câmaras dos mamíferos. É um refinamento gradual. E o mais incrível é que a base genética para construir o coração é a mesma. O mesmo gene mestre, o NKX2-5, que tem o apelido de Tin Man, é o que comanda a formação do coração em todas essas espécies, de peixes a humanos. A mesma receita básica que foi sendo incrementada por milhões de anos. Mas a evolução não é só uma coisa do passado distante, não. É um processo que está acontecendo agora, em tempo real. Vamos ver alguns exemplos contemporâneos de evolução em plena ação. Um dos exemplos mais claros e que afeta diretamente a nossa saúde é a resistência de bactérias a antibióticos. O processo é seleção natural pura. Primeiro, em qualquer população de bactérias, existem pequenas variações genéticas. Algumas, por puro acaso, podem ter um gene de resistência. Segundo, quando tomamos um antibiótico, ele age como uma pressão seletiva fortíssima, matando todas as bactérias vulneráveis. Terceiro, quem sobrevive? As resistentes. E aí, elas se reproduzem, passando essa resistência para frente. O resultado? Uma linhagem de superbactérias. E nós, seres humanos, também estamos evoluindo. Estruturas como os dentes do siso e o apêndice são órgãos vestigiais. São sobras anatômicas dos nossos ancestrais que tinham outra dieta. E um exemplo fascinante de evolução recente é a tolerância à lactose. Originalmente, mamíferos perdem a capacidade de digerir leite depois que desmamam. Mas, em populações humanas que domesticaram gado, surgiu uma mutação que permite a digestão de leite na vida adulta. E essa mutação se espalhou rapidinho, porque ter uma nova fonte de nutrição era uma vantagem seletiva enorme. Bom, a gente já viu as evidências. Agora a pergunta é, qual é o motor por trás de toda essa mudança ao longo do tempo? O que de fato impulsiona a evolução? A resposta proposta por Charles Darwin e Alfred Russel Wallace é a seleção natural. O processo é até bem lógico. Primeiro, existe variação dentro de uma população. Segundo, os seres vivos enfrentam uma luta para sobreviver porque os recursos são limitados. Terceiro, aqueles indivíduos com características que dão alguma vantagem naquele ambiente específico têm mais chance de sobreviver e deixar descendentes. E é importante notar, não é o mais forte, e sim o mais adaptado. E quarto, essas características vantajosas são herdadas e, com o tempo, se tornam mais comuns na população. Depois de apresentar as evidências e o mecanismo, chegamos a uma última questão. Por que essa teoria, que é tão sólida cientificamente, ainda causa tanto desconforto e resistência? A grande implicação da evolução é que ela muda o nosso lugar na natureza. Ela tira a humanidade de um pedestal, sabe? Mostra que não somos o ponto final da criação, mas sim um dos muitos galhos na imensa árvore da vida. Entender que somos uma espécie animal produto das mesmas forças evolutivas como seleção natural e mutações aleatórias que moldaram todos os outros seres, isso pode ser psicologicamente desafiador. Confronta aquela ideia de que existe um propósito ou uma direção especial para nossa existência. E isso nos leva a uma reflexão final. A seleção natural moldou nossa biologia, nossa psicologia, em resposta aos ambientes dos nossos ancestrais. A pergunta que fica é, e agora? No nosso ambiente moderno, tecnológico, globalizado, com mudanças sociais super rápidas, que novas pressões seletivas estão agindo sobre nós? Que características o nosso mundo atual está, silenciosamente, selecionando para as futuras gerações de seres humanos?